Américo Martins, 2 minutos na cabine da urna, a gente viu Joe Biden votando, antes não ia abrir, agora abriu, a gente está com a expectativa dele falar, enfim, pelo menos pedir voto para Kamala Harris na saída da votação. É muito possível que ele faça isso, muito provável, porque ele vai tentar aí estimular os eleitores democratas. A gente precisa lembrar que o voto nos Estados Unidos não é obrigatório. Então é muito importante que os líderes políticos estimulem, sempre que possível, o voto dos eleitores, estimulem as pessoas a comparecer às urnas, seja antecipadamente, como fez agora há pouco o atual presidente, o Joe Biden, seja no próprio dia da eleição, onde a festa fica obviamente muito mais bonita, né? Aquela tensão na eleição, e essa eleição americana vai ser muito tensa, justamente por conta da polarização, de ser uma eleição muito apertada. Todas as pesquisas de opinião têm mostrado que essa vai ser uma eleição apertadíssima, provavelmente a eleição mais apertada da história. A Kamala Harris lidera nas eleições nacionais, ou seja, na intenção de voto popular pelo país inteiro. Mas a gente precisa lembrar que o voto nos Estados Unidos não é direto. Os eleitores estão, na prática, elegendo delegados que vão votar num colégio eleitoral e eles precisam ganhar a maioria desses delegados. E como é que funciona? Também é importante a gente lembrar, Uribe e Tainá, em cada estado, quem vencer as eleições leva todos os votos do colégio eleitoral. Pode vencer por 5 mil votos ou pode vencer por milhões de votos, não é normalmente uma coisa proporcional, leva todos os votos daquele estado. Existem apenas 2 estados em que isso é uma exceção, que é um voto proporcional. Você recebe um número de delegados no colégio eleitoral proporcional aos votos que você recebeu. Mas em todos os outros estados, quem vencer leva todos os votos. E mesmo nesses estados, que são os estados que estão muito parelhos, os estados pêndulos, são 6 ou 7, mesmo neles a situação é muito apertada. Então a gente só vai saber dias depois das eleições, muito provavelmente, quem é que venceu. E vocês lembravam há pouco que existe uma possibilidade do ex-presidente Donald Trump, mais uma vez, não aceitar uma eventual derrota, se ele perder as eleições. Até hoje ele não aceitou a derrota de 2020, que foi absolutamente comprovada, ele foi à justiça, perdeu várias ações com relação a isso, mas até hoje ele diz que venceu aquelas eleições. Existe um risco, inclusive, por conta do formato dessas eleições nos Estados Unidos, de algum candidato sair declarando vitória antes de ter os dados formais e oficiais, porque eles são feitos com base nos cálculos estatísticos. Normalmente quem declara os candidatos nos Estados Unidos é a mídia, inclusive antes das autoridades eleitorais, porque o sistema é tão complicado, cada estado é responsável pela contagem, pelas regras específicas de votação, às vezes você tem plebiscitos junto também nessa votação em alguns estados, e aí eles vão somando esses resultados em cada estado, e a mídia emprega muitos estatísticos fazendo isso, e é a mídia que normalmente, tradicionalmente, declara que um ou outro venceu, mas não seria uma surpresa este ano, com essa bagunça toda aí, essa polarização tão grande, que alguém eventualmente se declare o vencedor antes da formalização de tudo. Então, a gente vai ver aí nos próximos dias essa campanha muito apertada e depois nós vamos ver uma tensão muito grande na apuração desses votos.